Olá, bem-vindo ao episódio número 86 de Vida nos Trilhos. E hoje o assunto é Elon Musk. E eu diria que talvez Elon Musk é o maior empresário, empreendedor e pessoa que vai revolucionar o mundo viva na atualidade. E se estamos falando de desenvolvimento pessoal, você precisa conhecer esse sujeito. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. E hoje você vai dar um rolê com Edward Jefferson e Elon Musk. Então, para começar a sua jornada rumo aos seus sonhos em velocidade máxima. E aí, Jefferson, como foi seu estudo aí sobre Elon Musk? Foi muito bom, eu achei surpreendente. Informações assim bem interessantes que a gente consegue quando a gente vai pesquisar sobre alguém. E o que é interessante também é quando a gente vai falar sobre uma biografia, né, que tem a biografia dele. O que é bastante assim impressionante é que muitas vezes, se você pega uma biografia de uma pessoa, quando o jornalista vai escrevê-la, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele precisa fazer várias, inúmeras checagens, porque tem informações de um lado, informações de um outro, talvez informações conflitantes, principalmente em assuntos às vezes um pouco mais ácidos, digamos assim, talvez polêmicos, mas eu acho que o que é importante mesmo dentro das biografias é a gente tentar dar uma olhada, passar um pouquinho sobre aquilo que a gente pode tirar de aprendizado, porque tem coisas boas, talvez outras, né, mais ou menos, mas a gente tem que tentar observar aquilo que são, né, comportamentos e atitudes que são positivas e tentar replicar elas. Eu acho que é um aprendizado que a gente pode ter com essas pessoas. Eu acho que o Elon Musk tem uma grande contribuição na atualidade aí para a nossa sociedade. Sem dúvida. Para quem não sabe, o livro do Elon Musk, quem puder ver, aqui eu vou mostrar no vídeo, né, que a gente depois publica no YouTube, mas está aqui. Essa é a biografia do Elon Musk. Tem em português, né, nas melhores livrarias da cidade. Putz, não tem muita livraria mais na cidade, então pede na Amazon mesmo. A gente vai colocar o link aí no show notes, pessoal poder, quem ficar curioso. Pois é. E assim, e ele é o dono hoje da Tesla, que é aquela empresa de automóveis, carros elétricos, da SpaceX, que lança foguete em órbita e satélites, né? Coloca satélite, faz serviço para a NASA aí, só dando uma apanhada. E foi o cara que fundou, um dos fundadores do PayPal. Quem já usou o PayPal, com certeza já usou um produto criado por Elon Musk. Mas vamos começar assim. Por que esse cara é diferente? Por que ele é diferente? Ele, assim, quando ele era criança... Bom, ele nasceu na África do Sul, né? Isso não faz ele um cara diferente, só um fato, né? Ele nasceu em 1971. Hoje ele tem 47? Junho de 81. 71. África do Sul. Ele tinha uma mãe que era canadense. Então, assim, quando ele estava na África do Sul, nessa biografia é bem legal, fala bem da infância dele, e ela aborda mais, assim, a questão da Tesla e da SpaceX. E também a transição, quando ele saiu do PayPal para criar a SpaceX. Então é interessante essa biografia, mas a história dele está continuando, né? Eu acho que vamos ter que fazer uma outra mais tarde, né? Porque a coisa está continuando, né? Então, assim, quando ele estava na África do Sul, ele teve uma infância... Foi difícil a infância. Ele já era um cara mais retraído.
E o irmão dele, na biografia, disse que ele era capaz de sentar por 10 horas e ficar lendo, assim, direto. Ele ficava direto, lendo por 10 horas. Ele lia vorazmente a enciclopédia britânica, para você ter uma ideia, Jefferson. Ele era, assim, voraz, né? Então, e se você pensar na parte aí do desenvolvimento pessoal, né? Até do desenvolvimento espiritual, né? Financeiro, tudo através da leitura. A leitura é um dos caminhos que a gente tem, né, que a humanidade teve, de transmitir conhecimento, transmitir aprendizado, e que as pessoas utilizaram muito ao longo, né, dos séculos e dos milênios. E isso é importante. A gente tem que praticar mais. A gente já falou no episódio aí sobre a importância da leitura, e é muito importante realmente a gente ter um pouco mais de tempo para a leitura, para o desenvolvimento. E podem ser leituras diversas, como a gente falou, pode ser uma biografia, pode ser um livro de desenvolvimento, enfim, independente, pode ser um romance. Sempre o livro, ele traz, né, essa leitura, ela sempre pode nos trazer grandes ensinamentos, grandes aprendizados, e também é fruto de lazer, né? O lazer, muitas vezes, pode estar associado, às vezes, a uma leitura, para algumas pessoas, né? Eu hoje tenho esse hábito de, muitas vezes, também ter um livro um pouco mais para desconexão, aí você pega um romance e você consegue ler, e é um prazer, ou seja, é um hobby que você tem, uma atividade para você, às vezes, relaxar também. Então, você vê, ele desde criança já tinha essa prática, olha que interessante, né? Então, isso é muito importante, o comentário que você fez sobre a leitura também é fundamental, porque ele gostava de ler, ele lia a enciclopédia britânica, mas ele também lia muita ficção, ele gostava de livros ou seja, histórias, ele gostava também. Ficção científica, mas tudo que também era científico ele também lia. E isso traz, junto com Elon Musk, uma crítica que ele já fez ao ensino tradicional. Ele mesmo dizia, porque essa biografia aqui não é uma biografia póstuma, né? Tem muitas pessoas que surgem as biografias e o cara já morreu, né? É feito depois que o cara morreu. Ele não, ele foi entrevistado, as pessoas foram entrevistadas, né, como você disse no começo, né? E ele dizia pro repórter, né, que ele se frustrava muito na escola porque tudo que ele ficava vendo lá, a maioria das coisas ele já sabia. Mas ele também era um cara, assim, notável. Ele tem uma inteligência fora do comum, o Elon Musk. Ele, sem dúvida, ele não é normal, assim, não é a média das pessoas, mas ele aprendia de fato lendo, sabe, Jefferson? Porque quando ele chegava na escola ele já sabia aquilo, ele já tinha tomado algum contato, porque, para você ter uma ideia, com 9 anos ele ganhou um computador, era um Commodore VIC-20, aqueles computador bem antigão, sabe? Que acho que tinha alguns Ks aí de memória, coisa bem limitada. Parecido com os TK-2000 da vida que nós tivemos, acho que aqui no Brasil, né? E vinha o computador com um curso de programação que era um curso para 6 meses de estudo, tá? Você sabe quanto tempo ele levou para aprender a programar? Eu acho que ele foi rápido, não sei quanto, mas possivelmente era um mês? 6 meses, não, ele levou 3 dias. Putz! Com 9 anos. Um cara doido. 9 anos de idade. Ele tinha 9. Uau. Eu tô falando 9. Em 3 dias, ele já dominou o curso de 6 meses. Bom, ok. Tudo bem. Ele sabia programar. Aí, com 12 anos, ele criou um jogo de videogame chamado Blaster. Depois pesquisa aí na internet. Eu não cheguei a dar uma olhada, mas aí ele vendeu esse jogo por $500 na época para uma revista de games. Eles compraram. Ele até fala, não, é um jogo básico, mas era um jogo interessante, assim, né? Os caras... A revista comprou o jogo. Então... para você... Olha que interessante, né? Ele com 12 anos aí já é extremamente, né, desenvolvido nessa questão, principalmente da computação. E uma coisa que é importante, né?
ele já estava inovando, né, e ele já tinha essa questão da ousadia, porque ele realmente ele é um empreendedor muito ousado, digamos assim, né, e ele é uma mistura talvez de Ford com Steve Jobs. Enfim, por exemplo, se você pensar num carro elétrico, né, ele ter essa noção de desenvolver um carro, porque tem a questão ambiental também que ele estava preocupado, que ele fez lá inclusive os painéis, aqueles painéis de bateria solar, que é a Solar City, né? Tudo isso são tecnologias que hoje a gente começa já a observar na nossa rotina, carros elétricos com bastante, até com uma frequência até que razoável. E é uma questão de futuro? Não, é uma questão que já está começando, principalmente lá fora, e daqui a pouco vai chegar com bastante força aqui no Brasil. E se você pensar, o que é interessante nessa questão da inovação, da própria ousadia dele, é que ele começa do zero, né? Ele não é uma pessoa que tinha muitas posses, muitos recursos. Ele começou do zero. Isso, ele foi o quê? Ousado. Então, a lição que fica muitas vezes para nós é, será que hoje, né, a gente poderia ser um pouco mais ousado no nosso dia a dia, né, no nosso desenvolvimento, para ter uma performance melhor? Né? Tudo bem, ele está lá no Vale do Silício, ele tem uma série de coisas, mas ele revolucionou uma indústria. Se você pensar, ele foi, né, no carro, né, na Tesla, ele praticamente ele estava concorrendo com a Ford, com a Chevrolet, a Renault, são empresas de nome, talvez empresas centenárias. Então ele tem essa questão da inovação, mas também essa ousadia que ele teve, né? Então como que hoje, né, talvez a gente possa se perguntar, né, como que eu posso me inovar no meu dia a dia? É interessante isso, o cara com 12 anos fazer um jogo e já vender, né? Incrível. Exatamente. Ele não só fez, né? Ele produziu ele fez depois todo o processo da cadeia. E aí a revista se interessou em comprar o jogo, mas enfim. Mas ele sempre teve essa crítica ao estudo, porque ele sempre achou que o estudo é meio complicado, você ir para uma escola e aprender num ritmo determinado. Ele sempre diz assim, nossa, ele aprende muito mais rápido do que a escola pode ensinar, entende? Então, por isso que ele tem essa crítica. Inclusive, ele criou uma escola para os filhos estudarem. Os filhos dele estudam numa escola que ele criou, lá nos Estados Unidos. É um método pouco diferente, né? Eu não sei como é que é, mas eu acho que é um método que não tem essa... Existem linhas modernas. Eu acho que o nosso ensino, sabe, Jefferson, vai revolucionar, porque concorda que hoje... tudo bem, ele tinha lá com 9 anos, ele nasceu em 71, né? Então você pega lá, década de 80, 1980. Né? 80, década de 80 ele estava estudando ali. A gente sabe como era na década de 80, a gente não tinha acesso à internet, nada disso. Então a gente tinha limitação. Hoje não, hoje se você quiser aprender alguma coisa, você concorda que a gente não precisa ficar esperando o professor falar? Né, Jefferson? Eu fico pensando nisso. Porque pensa o seguinte, Edward, o cara tá ensinando um conteúdo. O garoto tá ali, né, com o celular na mão. Daqui a pouco ele faz uma pesquisa ali no Google, ele já talvez descobre coisas que talvez se o professor não tomar cuidado, né, ele tá meio, talvez até desatualizado ou não, né? Mas enfim, mas ele consegue descobrir aquela informação, aquele conhecimento, às vezes até rápido. Então, claro. É realmente um período diferente, vai ter que se reinventar. E a gente já tem exemplos, né, positivos sobre isso. Assim, a gente recebe um livro didático no começo do ano. A gente podia fazer isso lá atrás, recebe o livro didático e estuda. Bom, existem, né, pessoas que faziam isso, né? Pega o livro didático, já lê ele no começo no primeiro mês, já lê o livro inteiro de matemática, vai até o fim, né? Aí o cara já... Então tem pessoas que realmente se destacam, né? Tem essa capacidade, e o Elon Musk é uma delas. Mas hoje o mundo também propicia maior possibilidade para esse tipo de pessoa se destacar ainda mais. Então, por isso que o Elon Musk ele é favorável a uma educação um pouco diferente. Mas, seguindo aqui com um pouco das curiosidades sobre ele sabia que na África do Sul ele não tinha futuro ali, né? Então, com 17 anos, ele foi para o Canadá. Ele foi para o Canadá porque, como a mãe era canadense, era mais fácil para ele conseguir emigrar para lá, né? Bom... Aí lá na escola, no segundo grau, se eu não me engano, ele fez segundo grau, o irmão dele também foi para lá.
E aí ele... Você sabe... Ô, Edward, você sabe que quando ele foi para o Canadá, tinha um tio-avô dele, eu li essa parte, né? Isso. Ele foi para Montreal e quando ele entrou lá no avião, ele meio que não tinha muitas informações. Naquela época, telefone, essas coisas não eram tão populares. Mas a mãe dele ele estava já em trânsito, a mãe dele tinha mandado uma carta para esse tio. E supostamente esse tio tinha ido para Minnesota, nos Estados Unidos, né? E a hora que ele chegou lá, ele não tinha onde ficar, então ele acabou indo para um albergue. Mas ele tinha vários parentes lá no Canadá, então ele foi começar a tentar entrar em contato com eles. E aí ele comprou uma passagem de acho que $100 para andar de ônibus que praticamente cruzava o país todo. E aí ele foi para um lugar lá, não me lembro o nome da cidade, que era próximo onde o avô dele morava. E era uma viagem muito longa. E é uma cidade pequena. E aí ele acabou pegando o telefone e ligou para um primo dele. Ele acabou conseguindo ficar com esse... né? Descobriu o primo lá na lista telefônica, ligou pro cara e conseguiu, acho que pegou uma carona, foi para lá. E aí ele ficou fazendo várias coisas nessa cidade. Ele conta que ele trabalhou na lavoura, ele cultivou legumes, trabalhou em silo, né? E realmente ele comemorou ali, ele fez acho que o 2º grau ali. E uma coisa que foi interessante é que se a gente analisar, né, principalmente nessa década, né, quando ele foi, pensa o seguinte, ele teve muita coragem, né, de sair de um lugar que era totalmente conhecido, né, e migrar para um outro lugar. Então imagina a coragem que você tem que ter para uma determinação acima, né, principalmente jovem. O cara foi e falou, não, eu vou fazer algumas coisas diferentes. Então às vezes a gente fica pensando, né, será que a gente tem essa coragem, né, essa determinação que às vezes as pessoas têm, porque muitas vezes a gente só vê o lado, né, o palco ali da pessoa, mas o que teve por trás, todo o desafio, a coragem que ele teve, né, tudo que ele enfrentou, os trabalhos que ele teve que fazer, as dificuldades que ele passou. Eu acho que a coragem dele vem até um pouco mais para frente. Eu acho que aí ele estava mais vivendo uma aventura, porque por outro lado ele também não tinha muitas responsabilidades. Claro, ele estava com a vida mais tranquila lá, né? Mas ele tinha um sonho. O sonho dele, na verdade, era morar nos Estados Unidos. Então ele seguiu um caminho, pagou o preço por isso, estava vivendo uma aventura. Foi lá no colégio, envolveu coragem, com certeza, mas você vai ver o que envolve coragem depois, na hora que ele entrou nos negócios. Aí sim que ele teve que ter muito mais coragem, né? Bom, mas vamos lá. Ele conseguiu depois uma transferência para uma escola nos Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos ele queria, já jovem, ele já pensava, o que eu vou estudar? Então ele pensava no campo de internet que estava nascendo, na questão de energias renováveis, sustentável. Ele pensava já na parte de exploração espacial. Ele pensou também em inteligência artificial e reprogramação do código genético humano, né? Ele pensou em coisas que fossem revolucionárias, sabe? Aí ele pensou assim, dessas todas, ele falou, acho que eu vou ficar com a parte de sustentabilidade em energia, né? Essa parte de energia. E aí ele acabou fazendo um trabalho até sobre supercapacitores, assim, sabe? Para armazenamento de energia. Ele chegou a fazer um trabalho na universidade sobre isso, se eu não me engano, foi na Stanford que ele fez isso. Mas, só que aconteceu um detalhe, ele estava ali e ele ficou com, até o autor comenta ali, ele falou, sabe aquele negócio do FOMO? Eu já falei do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, aquele medo de você estar perdendo algo. E esse medo de perder algo foi a internet. Ele começou a ver a internet e ele falou, não, eu preciso fazer alguma coisa nessa área da internet também. Aí o que aconteceu? Ele começou a criar a empresa chamada Zip2. Zip2 era nos primórdios da internet, tipo uma páginas amarelas online. É uma mistura de Google Maps com páginas amarelas, assim, né? Então... O que é uma páginas amarela, Edward? Pois fala pro nosso ouvinte. Páginas amarelas, tem gente que não sabe, mas antigamente, quando a gente não tinha o Google,
as empresas de telefonia forneciam para a gente um livrão bem grandão, onde você tinha os telefones de todas as pessoas ali da cidade. Então eu lembro que em São Paulo era maior que a Bíblia, era um troço gigante, assim, né? Inclusive, uma época vinha em 2 volumes, né? Uma comercial e uma dos assinantes. Então você via por nome, qual que é o telefone do fulano? Você tinha que saber o nome e sobrenome. Ia lá na lista e procurava o nome da pessoa e o telefone. Daí você achava na lista. Era uma lista física. Isso não faz muito tempo. Na década de 80, 90, a gente usava isso. E as páginas amarelas eram onde você... eu estou precisando de um encanador. Daí você pegava aquela bíblia e procurava lá. Encanador. Não, eu preciso de material escolar. Procurava lá e todas as empresas eram listadas lá. Então, toda empresa tinha um telefone, então eles... tinha algumas empresas que faziam uma propaganda um pouco maior, então ela aparecia em destaque. Quem não fazia propaganda, aparecia só uma linha pequenininha ali com o nome dela. Então tinha uma pancada. Acho que eu descrevi bem, né, Jefferson? Momento cultural com o Edward. Mas tudo bem, né? Pode ter muitas pessoas aí que... Por exemplo, meu filho. Meu filho, ele tem 21 anos e nunca mexeu numa Páginas Amarelas. Né? Meu filho também acho que nunca mexeu, nem sabe talvez o que é isso. Exatamente, nunca mexeram com Páginas Amarelas, né? Mas enfim. Então ele criou isso. Você sabe, Edward, você sabe que uma coisa que é interessante, que quando ele estava no Canadá, que ele fez, inclusive, né, olhando aí, agora você falou das Páginas Amarelas, que eu lembrei, quando o irmão dele vai para o Canadá, acho que é Kimball o nome do irmão dele. Isso, Kimball. Eles fazem, olha que interessante, eles pegam essas páginas amarelas aí e eles pegavam o telefone das pessoas, principalmente das pessoas assim, falavam assim, quem que é uma pessoa que talvez possa nos ajudar, pegavam pessoas importantes, então ele pegou e começava a ligar para essas pessoas e falar o seguinte, olha, eu quero conversar com você, quero tomar um café. E ele começa a ligar para várias pessoas. Olha a ousadia, né? A questão da iniciativa que também às vezes passa pelo empreendedor ou para você que está na sua casa. Mas para que eles ligavam? Qual que era o objetivo? Que isso aí eu não lembro da biografia que eu li aqui. Qual que era o objetivo? Eles marcavam pessoas interessantes, pessoas que eles gostariam simplesmente de conhecer. E eles, obviamente, pegavam talvez pessoas. Eles pegaram lá o diretor de marketing de um time de beisebol lá na época do Toronto Blues lá. Pegou um cara do Globe and Mail, que é o jornal canadense lá, bem famoso. Ele pegou um executivo do Banco da Nova Escócia, esse cara chamava Peter Nicholson. E esse sujeito, ele quando ele recebeu, depois dentro lá na biografia tem uma parte que ele comenta, ele fala o seguinte... Como não era comum ele receber esse tipo de ligação. O que ele fez? Ele falou, não, eu vou receber esses jovens. Aí depois de uns 6 meses ele conseguiu um espaço na agenda e eles insistindo e ele recebeu os 2. Então aí eles tiveram que viajar de trem, acho que foram 3 horas de trem que eles pegaram para ir lá visitar esse cara do banco, que era um diretor do banco. No final eles tomaram café com o sujeito lá e aí o Nicholson até fala que eles sentiu uma determinação muito grande neles. E aí ele acabou oferecendo para o Elon Musk um estágio de verão. E o cara tornou-se o consultor financeiro dele naquele momento. Então, perceba, né, a questão de você, muitas vezes, ter uma iniciativa, pegar um telefone e ligar. Às vezes a gente fica meio com receio. E eles não, eles pegaram várias pessoas. Possivelmente ele ouviu vários nãos. Mas ele teve aquela ousadia, teve a iniciativa de se lançar. Então, às vezes, a gente fica pensando muito e não faz, não toma ação. Talvez se a gente pegar a lista amarela, né? O que é a nossa lista amarela hoje? Talvez qual que é o nosso grande desafio hoje para ter um desenvolvimento melhor, para ter uma alta performance? Verdade. É bem interessante mesmo, né? É um exemplo a ser seguido. Então, você estava falando da Zip 2, né? Aí depois a gente acabou indo para linhas amarelas, mas às vezes a gente tem que pensar na própria Zip 2, né? Toda essa ousadia que ele teve, mas todo o momento, essa coragem, essa ousadia, ela está muito presente. E as pessoas que por onde ele foi passando, né? Por onde ele foi construindo a carreira dele, e novamente, né? O sujeito começou do zero, né?
Ele não tinha não dólar, tinha né? nada. Começou trabalhando de bico, né? Inclusive lá no Canadá ele fez trabalhos, né, realmente bem simples, digamos assim. Sem medo, né? Pois é, e acho que é um exemplo mesmo. Agora, continuando aqui depois, enquanto ele estava na Zip 2, eles não tinham... Você falou em dinheiro, né? Que eles não tinham dinheiro. Então, realmente, eles tomavam banho no YMCA, que é um tipo de associação para jovens moços, né? É muito comum lá nos Estados Unidos. E No Brasil acho que tem também, né? Esse MSA. E dormiam no escritório. Eles tinham um local lá no escritório e tomavam banho no YMCA e dormia. Ele dormia, às vezes, lá no escritório, trabalhando direto, né? Agora, o interessante é que depois, né, essa Zip 2 fez sucesso e em 99 ele vendeu para a Compaq a Zip 2, em 1999. Aí o Elon Musk tinha 27 anos e ganhou 22 milhões de dólares com isso. Olha que interessante. Nada mal, né? Tá bom pra você, Edward, 22 milhões? Estaria bom, né? Então, aí você pensa assim, né? Ele poderia ter pego esse dinheiro e acabou, né? Não precisava fazer mais nada da vida, né? Porém, ele pegou 3/4 desse valor, ou seja, a maior parte, e criou uma empresa chamada X.com. Que era uma X.com, que era uma empresa, porque naquela época, quando a gente queria comprar um produto nesses lugares, olha, ligue agora, compre. Você tinha um atendente do outro lado da linha, e como que eles faziam? Eles pediam os dados do seu cartão de crédito. Você tinha que falar todos os números do seu cartão de crédito, falar a data de validade e falar o seu código de segurança. Você lembra dessa época, né? E aí o Elon Musk criou essa XCOM, que ele queria trabalhar com banco online e pagamentos online, né? Isso foi o primórdio da PayPal, porque ele também viu, né, muita deficiência nesse sistema de pagamento que existia na época, né? Então olha só o que o cara pensou, né? Em vez de ele pensar em fazer outro joguinho, né? Ele não pensou em fazer uma empresa de pagamento. Ele só queria competir com os bancos. E isso que é interessante. Eu acho que é uma coisa que está na veia do sujeito, né? Ele pegou boa parte do dinheiro dele, né, ali, estava milionário, né? Mas ele tentou... Qual que era o problema que ele tinha naquela época, né? Problema de pagamento e tal. Então ele foi naquele caminho, talvez não era ainda o que ele gostaria, né, de fazer, mas ele estava de olho, atento nas oportunidades, ele trabalhou naquilo, tomou risco, porque quando você vai trabalhar com tecnologia, poderia dar errado também, que são tecnologias novas, mas essa questão do risco, dele revolucionar a indústria, é algo interessante, porque o tempo todo você percebe essa questão do risco está presente na vida dele, né? Então, óbvio, não estamos falando de sair se aventurando em furadas. Óbvio, o cara pensava estrategicamente. Então a gente tem que às vezes pensar, como que é a minha vida hoje, né? Será que eu estou disposto às vezes a tomar um pouquinho mais de risco para melhorar a minha vida? Então, para ter uma vida, né, para ser uma pessoa melhor, não só do ponto de vista financeiro, mas como que eu posso ser melhor? E às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que são desconfortáveis. E o tempo todo, quando você vai lendo, vai observando a biografia dele, essa questão do risco ela está muito presente, né, Edward? É incrível. Não, sem dúvida, né? E ele é um cara que ele não tem medo de enfrentar riscos. Tanto é que ele pôs boa parte do dinheiro dele para fazer essa empresa, a X.com. Né? Tem que ter coragem, concorda? Ele já estava com a vida relativamente ganha. Mas, ele ainda fez coisa mais audaz ainda depois, porque, tudo bem, ele criou a X.com, aí depois tinha no mesmo prédio que ele tinha a X.com, tinha uma outra empresa chamada Confinity, que era do Peter Thiel, que depois foi o cofundador com ele da PayPal. Depois, resumindo a história, eles se juntaram, depois de um tempo, eles estavam competindo, aí chegou uma hora que eles viram, melhor a gente se juntar. Se juntaram,
virou PayPal e em 2002 ele vendeu a PayPal. Ela foi vendida para o eBay por 1,5 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Ele, o Elon Musk, saiu com 180 milhões. Mas aqui eu dei um pulo bem largo aqui na história, mas ele teve muita dificuldade. Assim, de 99 até 2002, eles tiveram que entrar num mercado que eles desconheciam, que é o sistema bancário, provar que a coisa era segura, falar com órgãos governamentais, regulamentar o negócio, tá entendendo? Então imagina a dificuldade, o desafio para viabilizar um negócio desse. E tudo isso, eles começaram com a grana própria, mas depois houve investidores. Tanto é que... Ele tinha que prestar contas, ele passou a prestar contas, né? Ele vendeu por 1,5 bilhões. Ele levou 180 milhões porque ele era um dos maiores investidores, mas tinham vários investidores nessa altura do campeonato, né? Porque também ali a gente tem que lembrar que era aquele boom inicial do .com, né? Das coisas que estavam acontecendo na internet. Teve aquele boom inicial, né? E, enfim, né? E aí ele saiu com 180 milhões. Mas, nesse mesmo ano de 2002, então de novo ele saiu com 180 milhões, ele saiu com uma bela de uma grana, tá, Jefferson? Você, 180 milhões de dólares no bolso, acabou, impostos pagos, tudo, aí tava com 31 anos, né? Então ele já tinha uma bolada com 27, com 31 anos ele tava com outra bolada. Aí o que ele fez? Ele foi lá pro Caribe, foi pra praia. Exato, e ficou o resto da vida no Caribe. Não, ele não fez nada disso. Ele pegou 100 milhões do dinheiro dele e criou a SpaceX Exploration. Ele criou uma empresa que qualquer pessoa agora, você ouvinte, entra lá, spacex.com, veja qual é o objetivo da SpaceX. O objetivo da SpaceX é promover exploração espacial e colonizar Marte. Eu vou explicar isso. Só que para ele viabilizar a colonização de Marte, porque esse é o objetivo do Elon Musk. Ele sempre quis isso desde a infância, né? Na época ele gostava muito de ficção científica quando infância e ele se perguntava. E quando ele viu que o programa espacial americano parou, ele ficou muito decepcionado. Quando ele terminou lá vendeu a PayPal, ele falou, não, agora é o momento de eu me dedicar a isso. Chega de internet, eu vou atrás do meu sonho mesmo. Mas olha que interessante, né, Edward? O caminho que ele teve que percorrer muitas vezes, né, deixou de fazer talvez, fez várias coisas, com certeza ele gostava de fazer do que ele estava fazendo. Ele não, né, se você fala, né, igual na X, na PayPal, enfim, tudo que ele fez tinha um propósito, mas o propósito final, talvez de uma forma um pouco mais intensa, era a SpaceX. Mas tudo que ele viveu ali antes, se preparando para aquele momento. Então, muitas vezes, na nossa vida, a gente tem que fazer essa reflexão. Talvez, em alguns momentos, eu vou fazer alguma coisa que talvez não seja tão interessante, mas tudo aquilo tem um motivo e que lá na frente ele vai se revelando, né? Ele precisava desse capital, ele precisava ter passado por todo esse processo de aprendizado como empreendedor, ajudou ele lá na frente a ter contatos com as pessoas, ter dinheiro, ou seja, tudo que ele queria demorou, ele teve que construir como se fosse o alicerce da casa, né? Porque senão ele não ia conseguir chegar lá na frente e fazer uma SpaceX, todo esse movimento. E às vezes a gente fica talvez preocupado com o nosso momento atual, né? A gente tem que sonhar, tem que ter o nosso objetivo lá na frente, mas às vezes a caminhada ela vai meio que... O caminho talvez não é aquela linha reta, né? Ele vai tendo alguns obstáculos. Não, e os obstáculos continuaram, porque ele criou a SpaceX, jogou 100 milhões de dólares e aí o pessoal começou a criticar. Pensa que hoje o pessoal fala bem da SpaceX, mas no começo o pessoal criticou. Falou, não. Existia muitas dúvidas. Não, claro, falaram, não, esse é um guri que se deu bem na internet e não sabe o que fazer com o dinheiro e tá aí se aventurando, vai se dar mal. É o que falavam. Todo mundo, imagina, nenhum investidor, o pessoal olhava assim, não, investimento de alto risco. Mas ele começou, ele queria fabricar os próprios foguetes. E ele, vamos lá, hein, ele destruiu 3 foguetes
até explodiram simplesmente. Os 3 primeiros lançamentos, mas isso demorou anos. Até 2008, foi de 2002 que ele começou a empresa, até 2008 ele não tinha ainda, né, um foguete com sucesso saído do solo. Foi em setembro de 2008 que ele lançou o 4º foguete, que aí deu certo. Imagina, ele criou a empresa em 2006, em 2008, são 6 anos para chegar até lá. Imagina, você trabalhando, a empresa é um monstro para fazer foguete, né? É um monstro, tem que ter muita gente, consome muito dinheiro. Então, nesse meio tempo, ele conseguiu investidores também, pessoas que acreditavam nele. Então, e teve que trabalhar, é um trabalho demorado, né? Não é um muito. Trabalho rápido, né? Teve que trabalhar muito. É um trabalho de médio e longo prazo, é muito... Essa parte de trabalho é curiosa, porque eu lembro que na biografia tinha um funcionário que era um cara genial na parte aeroespacial. E o cara foi contratado por ele. E o cara falou, no começo ele ficava incomodado, o funcionário, porque ele falou assim, parece que o Elon Musk me perguntava um monte de coisa, ele estava me testando para ver se eu conheço as coisas, né? Mas, na verdade, ele não estava testando. O Elon Musk perguntava, ele compreendeu isso depois. O Elon Musk perguntava porque ele queria aprender. Ele ficava perguntando um monte de coisa. Hoje, se você vê o Elon Musk discutindo, ele conhece, ele entende do que ele faz. Ele procura entender profundamente. Ele também tem uma mente genial, né? Então, essa é uma característica interessante dele. Ele é um perguntador, assim, voraz. Ele vai perguntar. Ele pega o cara mais crânio da face da Terra, ele senta do cara, começa a perguntar sobre toda essa parte espacial, reentrada, turbina, tudo que você pode imaginar, ele perguntava, né? Então, aí as pessoas que trabalham com ele, no começo, elas ficam um pouco, assim, assustadas com isso, né? Não é aquele tipo do cara que põe para você trabalhar e deixa lá. Ele fica perguntando, fica tentando entender, né? Então, tem uma característica... É um curioso. É um curioso, né? Mas, enfim, foi em 2008 só que ele conseguiu fazer o primeiro voo de sucesso com a SpaceX. Aí, nesse momento, a NASA olhou e falou, tá bom, então a gente vai investir em você. E ofereceu um contrato de 1,6 bilhões de dólares para que a SpaceX fizesse todos os transportes de carga para estação orbital e posicionamento também de satélite. Agora, tem outra curiosidade que lá em 2004, né? Ele começou a SpaceX em 2002, tá? Mas em 2004, como ele não estava fazendo muita coisa, era só a SpaceX que ele tinha que cuidar, né? Aí ele resolveu criar outra empresa chamada Tesla, que é a do carro elétrico. Imagina, né, Jefferson? O cara tem uma SpaceX na mão. Aí ele fala, eu não tenho muita coisa para fazer, então eu vou criar uma outra empresinha aqui chamada Tesla. Então ele ficou com 2 projetos de envergadura gigantesca na mão. E a Tesla também, ele pegou dinheiro pessoal e fundou a Tesla com 70 milhões de dólares. Então ele jogou 100 milhões na SpaceX e 70 milhões na Tesla, dos 180 que ele tinha. E esses 10 milhões que ele tinha, ele também usou assim um monte de coisa, pelo que eu sei. Tanto é que chegou uma época assim, que ele estava com essa dificuldade tanto na SpaceX como na Tesla, que ele chegou a pensar assim, bom, qualquer coisa eu vendo minha casa. Ele disse que chegou a pensar nesse tipo, eu posso vender minha casa, eu vendo meu carro daí eu tento, porque ele estava tentando conseguir investimento e coisa e tal. Então ele passou um período. Mas depois que ele conseguiu o lançamento e pegou o contrato da NASA, aí a coisa foi. E mais tarde ele também salvou lá
a Tesla, porque ela estava com dificuldade. Porque na verdade a gente fala 100 milhões aqui, 70 ali, e a gente acha que é muito, mas quando se fala em empresas, em negócios, muitas vezes a empresa precisa desse capital, não só desse, muito mais, para poder fazer os investimentos e fazer aquela empresa dar resultado, senão todo aquele investimento ele se torna pó. Então é difícil, é uma situação extremamente complexa, porque é um empresário, um empreendedor que está ali na linha de frente e ele precisa captar mais dinheiro e as pessoas precisam acreditar no projeto dele, nas iniciativas dele, na ideia dele. E o que é interessante também, né, Edward, que tudo que ele está fazendo, não tudo, né, mas várias coisas que ele está fazendo tem um aspecto de nobreza no sentido também da parte social. Por mais que as pessoas critiquem, existe muita crítica. Agora, tudo que o cara faz, existe a questão da crítica, porque ele tem os holofotes, tá todo mundo. Se ele faz solta alguma coisa lá no Twitter, as pessoas ficam. Mas essa própria questão da energia solar, se você pensar no problema da sociedade, né, como essa questão ambiental, né, de uso de energias renováveis, ele incentivou muito, ele tem aquela questão da parte solar, dos painéis solares, que foi um investimento, né, muito grande. Então, essa preocupação também é algo interessante, porque se você pensar num sujeito, né, da idade dele, que tem os recursos, se você pensar mais financeiro, ele está querendo ser uma pessoa melhor e promover no mundo coisas que a preocupação dele são com coisas muito importantes. Se você pensar essa questão da humanidade, de você talvez extinguir a humanidade, você falou da inteligência artificial, ele tem alguns projetos, né, nesse sentido, a própria questão das energias, né, porque aí você usar o carro elétrico para você não poluir. Então, a própria questão da colonização de Marte, isso é muito interessante. Então essa preocupação social também é algo marcante na vida dele. Acho que o ano passado a fortuna dele estava estimada em 22 bilhões agora ele chegou já no momento, ele estava entre as 40 pessoas mais ricas do mundo. E com certeza. E eu acho, ele é um cara movido a propósito. Ele não está atrás de dinheiro. Todo o dinheiro que ele está atrás é para viabilizar um propósito que ele tem. E o propósito que ele tem é bem claro. Ele quer fazer uma diferença, quer colonizar Marte. Esse é o principal dos propósitos que ele tem. Isso. Né? E para isso ele quebra os paradigmas. Né? Ele Exato. concorre se você pensar, ele concorreu aí com o próprio carro. Ele está concorrendo com quem? Com a Ford, né? Enfim. Não, vamos lá. Então, até fazendo um paralelo, mas antes de eu fazer esse paralelo agora, mais final aqui, porque a gente já falou bastante, vamos à frase da semana. Acabou já o episódio, Edward? Não hoje vamos ter acabou o episódio. Acabou o episódio. Não acabou. Vamos à frase da semana, porque eu ainda tenho umas curiosidades interessantes aqui, em termos de comparativo. Ok, então vamos lá. Antes de soltar a frase da semana, tem uns recadinhos aqui para o pessoal. Temos 2 recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com/webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com/webinário. E você já pensou em buscar uma qualificação para se tornar um coach? Pois eu tenho uma novidade sensacional. O meu amigo Paulo Marte resolveu sortear uma bolsa com 70% de desconto para você fazer a sua formação em Life and Professional Coaching, com física quântica, programação neurolinguística e psicologia positiva na Coaching Brasil, a formação mais completa da América Latina. O curso é ministrado pela Master Coach Gidrosdeck e pelo próprio Paulo, com a proposta de desenvolver você de forma pessoal e profissional.
A partir do aprendizado profundo na aplicação das técnicas e ferramentas mais avançadas, você se torna um verdadeiro coach lendário. Basta para participar enviar um oi no WhatsApp 41 99244 7048. Diga que você ouviu o podcast Vida nos Trilhos e gostaria de participar desse sorteio extraordinário. Ou seja, você pode ser sorteado com uma bolsa de até 70% de desconto para fazer sua formação completa e receber a sua certificação em coaching. Depois que você enviar a mensagem no WhatsApp, eu vou repetir, é 41 99244 7048. Você vai receber mais informações sobre como ter acesso a essa oportunidade e quando será o sorteio. E eu aqui quero agradecer imensamente a Coaching Brasil por estar patrocinando e apoiando o podcast Vida nos Trilhos. E voltando para a frase da semana, Éder, olha, essa frase é de um sujeito que ele está sempre presente aqui no nosso podcast. O nome dele é Desconhecido. Opa, fazia tempo que eu não via ele, né? Mas... ele deu uma sumida, né? A gente resolveu tirar ele do ar alguns dias, mas ele voltou com a seguinte frase: nem todos os dias são bons, mas há algo bom em cada dia. Desconhecido. É uma boa, né? Porque a gente tem que... Eu pensei no olhar o lado cheio do copo, né? Mesmo a maior dificuldade, você pode encontrar alguma coisa que você tira de proveito, se assim você o desejar. Porque também, se você não quiser ter proveito nenhum, você simplesmente pode tira as calças, pisa em cima, fica com raiva, mas não adianta nada, né? Entendeu? Então tem que tentar tirar algum proveito de alguma coisa. E é isso aí. E agora, já que falando de Elon Musk, ele sempre soube tomar proveitos das situações. Até uma das curiosidades é aquele vídeo que eu já postei e vou postar de novo aí no show notes, que eu chamei de Never Give Up, onde ele mostra uma das críticas iniciais do pessoal que era herói dele, que inspirou ele a fazer a SpaceX, que eram os astronautas lá, né, que fizeram as missões lá, Apollo, tudo. Eles estavam contra. Tem um vídeo lá, é só olhar o vídeo, eles falam, olha, nós queremos, isso tem que acabar. Eles chamaram de coisa, usaram a palavra medíocre para se referir ao que o Elon Musk estava fazendo. E hoje a NASA tem um contrato com ele, e no final do vídeo ele fala até de maneira emocionada, é um vídeo de menos de 1 minuto, de que ele nunca desiste. Não, eu não desisto, né? Então é interessante ver o vídeo, tá com legenda, eu tomei o cuidado de pôr legenda para todo mundo entender. E você já ouviu falar do Chris Anderson, Jefferson? Não. O Chris Anderson, ele é o fundador do TED Talks. Sabe aquele TED, que são aqueles vídeos bem interessantes, né? E ele fala o seguinte, que o Elon Musk, na opinião dele, é o empreendedor de maior destaque vivo na atualidade para ele, e ele chama do Homem de Ferro na vida real. Sabe o Homem de Ferro, que é todo tecnológico, as indústrias Stark lá? E o Elon Musk, ele é muitas vezes se referido ao Iron Man, né? Porque ele realmente tem essa questão meio playboy, assim, esse jeito meio playboy, porque afinal de contas ele é um cara jovem e está envolvido em projetos aeroespaciais, com carros e coisas assim, realmente futuristas, né? E em termos de comparação, para colocar em perspectiva como o Elon Musk realmente é um cara muito diferente, e eu acho que não existiu um cara tão impactante como ele, é porque eu vou falar de alguns nomes aqui. Tem um cara chamado William Henry Vanderbilt. Ele foi o magnata das linhas de trem nos Estados Unidos. Tá? Isso foi lá no século retrasado, 1830 a 1880, por aí. Então ele construiu toda a parte de ferrovia.
Ó, o Rockefeller, todo mundo já ouviu falar de Rockefeller. Rockefeller era petróleo, né? Óleo. Porque antes de ter energia elétrica, as casas eram iluminadas com óleo, né? Então, e depois ele também fez o óleo diesel e gasolina para os automóveis mais tarde. Então, Rockefeller foi um monstro, mas cuidava da área de energia, né? Vamos falar. Energia. Então, Vanderbilt era infraestrutura para transporte, ferrovia. Rockefeller era energia. Aí tem um tal de Andrew Carnegie. Já ouviu falar de Andrew Carnegie, Jefferson? Já ouvi Já falar. ouviu falar, né? Já ouviu, né? Então, esse cara aí, ele era investidor na indústria de aço, né? Porque depois os Estados Unidos começou a crescer muito, né? Já no final do 1870, início do século XX, né? Aí a indústria do aço cresceu muito, né? E ele foi um magnata do aço. Outro magnata, Henry Ford, que foi na questão de automóveis, esse todo mundo conhece, né? Tanto é que a Ford existe até hoje. Aí temos Thomas Edison, que foi o cara que inventou a energia. Inventou não, né? Desenvolveu a lâmpada elétrica, né? Já existia a invenção, né? Ele aprimorou e fez ela viável comercialmente e criou uma empresa chamada General Electric, que é a GE, que é famosíssima aí, né? Então, você veja, mas esses caras, eles fizeram história, a gente lê sobre eles com respeito, concorda? Só que são rupturas, mas né? cada um estava dentro de uma indústria específica. Agora, observe que o Elon Musk ele está em todas essas áreas. Ele está na área automotiva, por causa que ele tem a Tesla, como Ford. Ele está na área aeroespacial, imagina, com a SpaceX. Está na área de energia, como os Rockefellers, né? Com a parte de energia solar. Ele tem as Gigafactory, que é a parte de baterias de íon lítio, que ele usa para armazenar, e são as fábricas gigantescas. Eu vi uma comparação até com as pirâmides. A pirâmide fica pequenininha, sabe, do Egito, perto da Gigafactory, porque ele está criando tudo isso. Ele também está mexendo na parte de satélites. Eu sei que ele tem um plano de criar uma rede de satélites em órbita da Terra para comunicação. Ele tem uma empresa chamada Boring Company. Boring, para quem não sabe, é tédio. É a companhia do tédio, ele chama. Mas ele usa esse nome de maneira com senso de humor, né? Que é para... Os túneis. Oi? É túnel? Túnel, exatamente. Acho que é por isso, porque é muito tedioso ficar cavando túnel, porque é para transporte de alta velocidade por túneis. Ele está fazendo isso. É um sistema que você entra com o próprio carro, ele entra num lugar, num outro transporte e você está em minutos atravessa de leste a oeste os Estados Unidos, por exemplo. Esse é o plano dele, né? Então ele tem o projeto de expansão multiplanetária da espécie humana, colonização de Marte. E você comentou, né, sobre inteligência artificial. Então ele tem uma empresa, acho que chamada acho que ela chama OpenAI, Artificial Intelligence, e mais uma empresa chamada Neuralink, que é estudar a parte de integração cérebro humano com máquina. Então, veja, o Elon Musk está em tudo ao mesmo tempo. Então, nunca aconteceu isso, sabe? Todos os outros grandes nomes estavam numa indústria. O Elon Musk não, está em todas. Por isso que eu acho que a gente está vivendo a história, ela está acontecendo diante dos nossos olhos. Uma revolução, uma coisa assim impressionante está acontecendo diante dos nossos olhos. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, acho que esse seria Por isso que eu acho que é interessante as pessoas observarem, né? E também se espelharem na pessoa, né?
Claro, ele tem uns pontos meio... A gente falou muito ponto bom aqui, né? Mas ele tem outros pontos ruins aí, porque todo mundo tem o seu lado Exato. ruim, É né? isso que eu ia falar, porque o cara é um ser humano. O cara é um workaholic louco, né? E é um ser humano, né? É um ser humano. Todo ser humano, Exatamente. a gente está sujeito a falhas, sujeito a cometer erros e equívocos, mas aquilo que a gente realmente destaca dele, eu acho que o que fica é realmente um sujeito, uma pessoa que busca essa questão do ser uma pessoa melhor, de propiciar para a sociedade, para a humanidade, preocupações com áreas que são extremamente sensíveis, essa questão da inteligência artificial, enfim, são todas áreas. Também, óbvio, tem a questão do dinheiro, tudo envolvido, mas são áreas sensíveis que nós devemos nos preocupar e ele está realmente preocupado. Você vê ele como um ser humano também com essas preocupações. Naquele vídeo que você coloca lá, onde ele queria tanto, né, você vê ele sensibilizado, você vê a emoção. Então você vê que é um sujeito que, apesar de todas as falhas, né, tem aquela questão lá, não sei se você vai comentar do episódio que ele fuma lá, que o cara dá um cigarrinho para ele. Enfim. Eu ia comentar assim, né? Ele até fumou maconha ao vivo, né? O cara ofereceu lá pra ele acabou dando uma tragada e aí as ações caíram, Isso enfim. aí foi o... Essas... Isso aí, pra quem quer ver, é o Joe Rogan Experience. É um podcast, é um podcaster como eu e você, Jefferson. E ele coloca os episódios no YouTube, né? Então aparece lá o Elon Musk, ele entrevista e... Aí o Joe Rogan, ele é muito irreverente, ele tava fumando maconha. Aí o Elon Musk pergunta, é legal aqui? Porque acho que eles estavam na Califórnia, lá é legal, né? Então, não, é legal. Então, aí, quer experimentar? É permitido, né? Quer experimentar? Ele falou, tá bom. Daí ele deu uma tragadinha. As ações caíram lá embaixo, né? Mas... que é uma loucura. Depois subiu de novo, né? Enfim. Mas você vê, né? O que ele faz, às vezes, né? Um movimento de um sujeito dessa envergadura, às vezes é o que ocasiona dentro da empresa, né? Simplesmente porque... né? Enfim. Mas eu acho que a mensagem que a gente quer deixar é uma biografia, é interessante, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, né? Aquilo que o Edward falou, talvez vai ter o volume 2, né? Porque ele é jovem ainda e está fazendo várias outras coisas, mas o que eu gostaria de destacar mesmo é essa questão das iniciativas sempre em busca de um sonho, de realizar sonhos, e sonhos ousados. Talvez os nossos sonhos talvez não sejam tão ousados, sejam mais simples, mas independente de qual seja o seu sonho, né, vamos procurar observar o que Elon Musk fez e sempre ter um propósito. Essa questão do propósito, aquilo que o Edward falou dele, é realmente interessante. Porque não é fazer por fazer. Você percebe que ele tem realmente aquela... Tá dentro dele, né, Edward? Você sente essa vibração nele, né? Exatamente. Perfeito. Muito bem. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou do podcast, faça lá a assinatura, entre lá no iTunes, mesmo que você não tenha uma conta, crie lá uma conta, faça um comentário, coloque 5 estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados e com isso a gente vai ganhar mais visibilidade e assim eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. Lá no nosso site vidanostrilhos.com.br você vai encontrar todas as anotações, vou deixar um link para a biografia do Elon Musk, bem como alguns vídeos interessantes sobre a SpaceX, esse vídeo sobre o Never Give Up, eu também vou deixar lá. Eu agradeço a sua audiência e é uma jornada que está apenas no começo, meu amigo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.